Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso espaço para falar de matemática de uma forma leve e prática. E hoje nós vamos falar sobre resolução de problemas. Mas como assim? Quais problemas são esses? Nós vamos falar de princípios gerais para resolver quaisquer problemas, certo? Hoje, os exemplos mais básicos se tratam de matemática básica, ok? Vamos lá! Agora vamos entender esses três princípios na prática. Eu separei para vocês dois exemplos, um bem simples e um mais complexo, nível de Olimpíada de Matemática. No primeiro, foi dito o seguinte: Sabes que em determinado ano, um país teve um superávit comercial de 25 bilhões de dólares. Se nesse ano o volume das importações atingiu 97 bilhões de dólares, qual foi o volume em bilhões de dólares das exportações desse país? O primeiro princípio está claro. Qual é a pergunta desse problema? E a pergunta é: qual o valor das exportações? Então já anota aí, exportações, coloca uma interrogação bem grande e deixa separado. Isso tem que brilhar na sua cabeça para você ter objetivamente o que fazer, certo? Segundo princípio, quais foram as quantidades fornecidas? Retire os dados do problema. Os dados do problema são superávit igual a 25 bilhões. Importações igual a 97 bilhões. Esses são os dados, tá simples, né? Terceiro princípio, entenda o contexto, as condições estabelecidas. E a condição foi a explicação inicial. Ele explicou que o superávit é o que ultrapassa as importações. Ok? Então a gente poderia pensar duas coisas. Superávit é igual a exportações menos importações. Pegando bem o texto, então a gente pega o texto e escreve essa equação matemática. Superávit igual a exportação menos importação. Estou usando as letras iniciais para fazer isso. A segunda coisa, que é a outra forma de ver, é pensar já na exportação. Se a exportação é o valor maior, o que está acima da importação, então a exportação vai ser importação mais superávit. Então, se a gente escrever essa equação, vai ficar mais simples. Então, exportação igual a importação mais o superávit. E aí, resolvendo, eu tenho a importação e tenho o superávit, então tá tudo resolvido. Nós teremos exportação igual a 97 mais 25. Vamos fazer essa soma aqui rapidinho, ó. 5 com 7 dá 12. A dezena subiu. 1 com 9, 10. Com 2, 12. 122 bilhões é o resultado da exportação. Observe que aqui nós nem falamos muito das estratégias. Foi tão simples, era uma questão de raciocínio. Vamos complicar um pouquinho? O segundo exemplo diz o seguinte: É uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática. Uma professora tem 237 balas para dar a seus 31 alunos. Qual é o número mínimo de balas a mais que ela precisa conseguir para que todos os alunos recebam a mesma quantidade de balas, sem sobrar nenhuma para ela? Então aqui, um problema um pouco mais complexo, mas não desespere. Observe os três princípios. O primeiro, qual é a pergunta desse problema? E ao ler novamente o problema, você vai descobrir que a pergunta é: quantas balas a mais? Ou seja, ela já tem 237. Quantas balas a mais? Então escreva isso. Quantas balas a mais?
use o português, escreva. Segundo princípio, retire os dados. Vamos aos dados. Ela tinha quantidade de 237 balas para ser dividido para os seus alunos, num total de 31 alunos. Então, esse é o segundo princípio, os dados do problema. Terceiro princípio, quais foram as condições? Então, as condições foi explicado no problema que precisava dividir e não sobrar. Então, eu tenho que ter uma divisão exata, ok? Então, escreva isso. Condição, divisão exata. Eu preciso ter uma divisão exata. Certinho. Vamos agora às estratégias. Então, ao ler esse problema, uma coisa que você poderia observar é uma semelhança com algo parecido, né? Essa é uma estratégia explicada lá. Então, a semelhança com algo parecido aqui é essa divisão. Eu quero dividir. Por mais que esteja difícil a pergunta, eu começo pela divisão. Então, eu vou pensar, eu preciso dividir 237 por 31. Mas, na verdade, eu tenho que dividir um número a mais. Mas, ao fazer essa divisão, eu já vou ter um caminho para minha mente entender como chegar nessa resposta, certo? Quando a gente divide aqui, ó, 237 por 31, vamos lá, na tabuada. 237, qual é o número mais próximo múltiplo de 3 ou de 30? É o 21, né? Porque 21 dividido por 3 é 7. Então, eu vou tentar 7. 7 vezes 3, 21. Tá próximo aqui do 23. Então, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. Então, deu 217. Subtraindo, sobrou 20, ok? E esse é o resto da minha divisão. A partir daqui, eu já tenho um caminho. Essa divisão do 237 não era exata. Para que ela seja exata, ela precisa de balas a mais, que é a nossa pergunta. Quantas balas a mais? Se o meu resto é 20, quanto eu tenho que acrescentar para que cada aluno ganhe mais balas e chegue numa quantidade exata? Se eu tenho 20, quanto eu preciso adicionar para chegar em 31? 31 menos 20, 11. Então, se eu adicionar mais 11 balas, eu vou ter uma divisão exata. Porque aí eu vou adicionar aqui, ó, e vou chegar nas 31 balas. Com as 31, eu consigo dar mais uma exatamente para cada aluno, ok? Então, quantas balas a mais? 11 balas a mais. E se você quiser, você pode somar e fazer a prova real. Isso fica com você. Viram, pessoal, como é simples? Se a gente tem as estratégias de forma objetiva na mente, a gente consegue resolver. Agora, basta treinar. E eu vou deixar um exercício semelhante a esse nos comentários, na descrição do vídeo. E vocês pratiquem. Quaisquer dúvidas, pergunte. Contem comigo.